Olá, professor Diego do Fusão. Tudo bem? Vamos lá? Então vamos. Bom, aula de hoje, aula 6 de finanças, ok? Falar para você de balanço patrimonial. Já ouviu falar disso aí? Não? Mais ou menos? Tem uma ideia? Então, hoje você vai entender o que é isso e por que isso é tão importante na vida da empresa. Tem que ter, toda empresa tem que ter, não importa se é empresa grande, pequena, se você tem aí, se trabalha só você, certo? Se é na sua casa, não importa, trabalha sozinho, você vai ter que ter isso aí de alguma forma. Pode até não ser tão minucioso ou tão detalhado, mas em algum momento, alguma coisa daí você vai utilizar com certeza, certo? Com certeza, em algum momento você vai utilizar e até alguma coisa disso você já deve ter até acompanhado na sua casa, talvez, certo? Por quê? Porque são coisas que fazem parte, certo? Tem coisas que fazem parte aí da sua vida. Tem coisa que você pode gastar, tem coisa que você não pode gastar, tem coisa que você pode investir. Então, tudo isso e muito mais vamos falar aí nesses tópicos que aí se encontram, certo? Então, eu vou falar para você de ativo, ativo passivo capital, certo? Patrimônio líquido e os bens de um patrimônio, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver aí para ver se você entende. Balanço patrimonial é a demonstração contábil destinada a evidenciar qualitativa e quantitativamente, palavrão, né, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira da entidade. Ou seja, você vai ter em algum lugar anotado tudo que você gastou, todo o dinheiro que você recebeu numa planilha do computador, num pedaço de papel, num caderno, certo? É importante que você tenha anotado para quê? Para que você tenha um controle de tudo isso aí, certo? O balanço patrimonial, no balanço, perdão, patrimonial, as contas deverão ser classificadas segundo os elementos do patrimônio, ou seja, que tipo de conta é destinada, esse dinheiro está aqui, de onde vem esse dinheiro, certo? Que registram, que registrem, né? E agrupadas de forma a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da empresa, ou seja, a partir daí você já vai ter uma noção clara de como que está a empresa, se a empresa está indo bem, se a empresa está indo mal, se continuar desse jeito, qual vai ser o futuro da empresa, certo? Se ela vai crescer, se ela vai afundar, se ela vai estagnar. Estagnar seria ficar ali, né? Não sobe, não desce, né? Ficar sempre no mesmo patamar, certo? Então, balanço patrimonial serve para isso aí, ok? E os bens de um patrimônio. O que são bens? Bens é quando a mulher fala assim, o bem é, o bem. Não, não é. Então, claro, tem esse e tem esse aí, certo? Bens de um patrimônio. Bens é tudo que a empresa possui, que pode ser convertido em dinheiro, certo? Vamos lá. Você tem lá uma máquina lá que quer vender, tá? Você pretende com dinheiro daquela venda daquela máquina ali, que com certeza vai ter gente interessada, você quer comprar uma mais moderna e investir um dinheirinho a mais, né? Um dinheirinho a mais na sua empresa para que você possa produzir de maneira mais eficiente. O que você pode fazer? Você pode anunciar que você está vendendo a máquina, não sei o que e tal, maquinário, que aí alguém vai lá comprar e com aquele dinheiro você, claro, você oferece um preço compatível, né? Não um preço muito exorbitante. O produto, quando ele sai da loja, ele já desvaloriza bastante, então tem que tomar cuidado com isso aí. E daí você converte em dinheiro aquela sua venda, como foi falado aí, certo? Os bens são itens materiais que são úteis para a empresa na realização do seu objetivo principal. Isso eu já comentei. Ainda dentro de bens é possível estabelecer uma divisão específica de bens separadamente, ou seja, existem vários tipos de bens também, certo?
Então, vamos lá que eu vou explicar para você direitinho. Aqui, ó. Bem móveis, certo? Móveis, coisa física, certo? Por exemplo, como eu já falei, máquina, veículos, por exemplo, você tem lá os veículos que você ter, concessionária, você tem lá os bens móveis, né? Não é móveis de automóveis. Ah, móvel que se movimenta de lugar. Não, é que você pode vender aquilo. Tudo que você pode vender na empresa, sendo um produto ou não, você pode vender, tá bom? É um tipo de bem que você tem. Tem também os bens imóveis que não podem ser retirados da empresa. Por exemplo, edifício. Você não pode vender um. Tudo bem, você pode até vender um edifício para alguém, mas o cara não pode pegar, tá bom, vou tirar esse edifício, vou tirar daqui e vou botar para lá. Não, isso aí não é possível. Terreno, como é que você vai transportar um terreno de um lugar para o outro? Não tem como. Beleza? Vamos lá. Nossa, esse telefone, gente, é só começar a dar aula que ele começa, é brincadeira. Bom, bens tangíveis, o próprio nome tem, o próprio nome induz aí para que você possa entender, que você possa tocar, certo? Móveis, veículos, ar-condicionado, enfim, tudo que você possa vender, transportar, certo? E bens intangíveis, né? Também conhecido como imateriais, não são representados fisicamente, certo? É nome da empresa. Como é que você vende o nome da empresa? Né? Fica muito complicado, né? Vou vender o nome da empresa, fica estranho. A imagem que a marca possui em frente a seu público. Como é que você vende a imagem da empresa? Certo? A não ser que seja em marketing, propaganda, aí já é outros 500, mas não tem como você pegar a imagem da empresa e vender. Patente de invenção. Patente é o seguinte, é quando a empresa cria um produto e ela vai ter tudo que for vender daquele produto, ela vai ter um benefício sobre aquilo ali, né? É registrado no nome da empresa. Então, por exemplo, se eu pretendo comprar um produto e revender, eu tenho que entrar em contato com essa empresa aí, certo? E claro que eles vão sempre ganhar uma grana em cima, com certeza, que eles foram eles que inventaram, certo? Softwares, ou seja, programas. Como é que você pega? Tudo bem, o programa você põe ele num pendrive, você baixa ele da internet, né? Da forma mais antiga, você pode colocar num CD. Mas como é que você pega o software? Não tem como. Por exemplo, esse programa aqui que eu estou gravando essa aula aqui para você. Como é que eu pego esse programa? Não tem como, impossível. Tá? Não tem como. Tá bom, vou pegar, ó, que legal esse programa, legal, vou botar de volta. Pum. Não tem como. Tá certo? Então tá aí a questão dos bens intangíveis, ok? Então, vamos lá para a próxima. Agora eu vou falar do balanço patrimonial, que é o tema principal da aula de hoje, não é verdade? Então, vamos lá. Você está vendo aí que está destacado em azul ativo, passivo e patrimônio líquido. Ativo são, certo? São todos os direitos e demais aplicações e recursos controlados pela entidade capazes de gerar benefícios econômicos futuros, originados de eventos ocorridos. É venda, é investimento, é tudo que a empresa tem, é tudo que a empresa pode oferecer, mas isso é coisa pertencente à empresa, tá certo? Passivo, origem de recursos representados pelas obrigações a terceiros, ou seja, pagamento de salário, pagamento de fornecedor, certo? Resultante de eventos ocorridos que exigirão ativos para sua liquidação. Como assim? Ué, você não tem os produtos da empresa que você vende? Esses produtos são seus ativos, certo? Você precisa vender esses produtos para que você possa liquidar. O que é liquidar? Liquidar é você acabar com aquilo. Por exemplo, eu preciso vender tantos produtos para que eu possa pagar a prestação da máquina que eu financiei, ou para eu pagar o fornecedor, certo? Então tá aí a dica. Liquidar para que você possa. Você precisa vender para que você possa pagar quem você deve, certo? E patrimônio líquido são os recursos da entidade. O seu valor é a diferença positiva entre o valor do ativo e o valor do passivo, certo? Ou seja, o dinheiro
que a empresa rende, ela tem o seu patrimônio líquido, certo? Ou seja, vendi, vendi, paguei. Isso aqui é o dinheiro que a empresa vai tendo. Você pode ter, não sei se você já viu por aí, né? Ah, patrimônio de não sei. Ah, fulano de tal tem um patrimônio de tanto, certo? Isso aí é o patrimônio que a pessoa tem. Ah, vale tanto a casa dele, que não sei o que. Então, esse aí é o patrimônio líquido, tá bom? Agora, ativo, como você viu, certo? Ativo circulante são disponibilidade da empresa. Por exemplo, vamos lá. Disponibilidade financeira da empresa. Ou seja, em suma, resumindo, é o dinheiro que a empresa possui, certo? A empresa vendeu, a empresa tem lá um dinheiro guardado, a empresa tem financiamentos, então a empresa tem um ativo circulante, ou seja, que é o dinheiro que a empresa possui, que vai ter fácil acesso na hora que ela precisar, certo? Então tá aí, ó. Caixas de bancos, recursos existentes no caixa que possui livre movimentação, certo? Depois você dá uma olhada aí para não ficar muito cansativo, para você muito maçante. Aplicações financeiras é o dinheiro que você está botando na poupança, se você está botando em tesouro do governo. E o estoque. O estoque da empresa também é um ativo circulante. Por quê? Porque dali você vai vender o produto para ter o dinheiro. Beleza? Então, vamos então para o próximo. E o ativo não circulante são os bens que a empresa possui em uma pendência duradoura, ou seja, que se relacionam com o funcionamento da organização como um todo, não apenas as atividades da mesma. Assim, a contraposição do primeiro tipo de patrimônio ativo não circulante se caracteriza pelos bens e direitos que ultrapassam um ano de realização, tá? Esses ativos não circulantes, está aí no texto, confira a seguir. Não é que você vai conferir agora, não. Vai ter uma imagem que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, certo? Não é a seguir no próximo slide, não. É depois, num exemplo onde vocês vão encontrar tudo isso aí que eu estou falando, certo? Então, ativo não circulante é isso aí, ó, certo? Por exemplo, maquinário da empresa. Como é que você vai vender? Por exemplo, você precisa de uma máquina para você poder trabalhar. Tá, não tem como para você poder trabalhar e produzir o produto. Você não pode tirar essa máquina de lá. Como é que você vai produzir o produto para você vender? Então esse é o exemplo de ativo não circulante. Tranquilo? Show? E passivo não circulante. Bom, passivo é exatamente o que? O contrário do ativo circulante, certo? Então, vamos lá, vamos dar uma lidinha e depois eu explico para você melhor. Passivo circulante também se refere a situações realizáveis dentro de um ano. Contudo, ao invés de lidarmos com os bens, direitos, quando falamos do passivo, lidamos com as obrigações ou deveres que a empresa possui, certo? Ou seja, obrigação, eu sou obrigado a fazer, porque se eu não fizer não vai acontecer. Ou dever, ó, preciso fazer isso aqui, tá? Então aqui, ó, exemplo aí bem simples, ó. Eu acho que só nesses exemplos você já mata a charada, ó. Empréstimos a pagar. Você precisa pagar. Se você fez um empréstimo com o banco, você pediu um dinheiro emprestado para o banco, você precisa pagar. Salários e encargos a pagar. Ou seja, salário, pessoal, o povo vai trabalhar para você. Você vai ter que pagar o povo, ok? Encargos a pagar. Encargos trabalhistas, como fundo de garantia. Você tem que pagar aí direitinho. 13º. Impostos. Tem que pagar imposto para o governo para que o governo pegue uma parte do que você produziu e por aí vai. Adiantamento de clientes, valores recebidos antecipadamente para que depois, ou seja, você também pode pagar um valor adiantado para que a pessoa possa produzir aquilo mais rápido para você. Por exemplo, você pode chegar para a pessoa e falar assim, olha, preciso disso, preciso de 1000 peças disso aqui. Ah, mas acontece que leva um tempo e tal, que não sei o que. Ah, tá bom, então vou fazer o seguinte, ó, para não ter dívida,
eu vou pagar para você, quanto que é? O valor tal. Então tá bom, vou te pagar metade. Ó, a gente vai registrar isso aí bonitinho. A gente vai fazer um contrato, até porque é muito dinheiro que eu estou investindo. Eu vou pagar metade para você, certo? E depois, quando você terminar, eu te pago a outra metade, tá bom? Ah, tá bom. Beleza? E por aí vai. Vamos lá então. E passivo não circulante, obrigações que ultrapassam por um ano, certo? Então deixa eu ver aqui para que uma forma fácil para você. As principais contas que fazem parte do patrimônio líquido são as listadas a seguir, tá? Então tá aí. O passivo não circulante já está falando as obrigações que ultrapassam um ano. Dá uma lidinha depois você vê aí, tá bom? Qualquer coisa, se você não entender, joga no Google que com certeza você vai achar o resultado, tá bom? Vou falar aqui para não me estender muito aqui na aula e não ficar muito cansativo e maçante. Vamos lá então, ó. Aqui, ó, do balanço patrimonial. Ó, ativo, ó. Olha o ativo e olha o passivo ali, tá vendo? Duas colunas. Então vamos começar pelo ativo. Ativo circulante. Aí, ó, o valor 30 de junho, 31 e 31 de dezembro. Disponibilidades, contas a receber, ou seja, se você vendeu, da mesma forma, tem gente que vai te pagar parcelado, tem gente que vai te pagar à vista, certo? O estoque, os impostos a recuperar, dispensas antecipadas, outros, por aí vai. Não circulante, realizava a longo prazo. Depósitos judiciais, alguém botou na justiça. Ativo tributário, certo? Créditos de parte de contas de impostos, certo? Outros ativos não circulantes. E aí embaixo tem o total do ativo, certo? Aí, ó, 1.253.835 em junho de 2017, certo? E ali o valor, certo? Um comparativo com o ano antecessor. E aqui temos o passivo, certo? Ó, passivo é o que ativo, é o que a empresa tem direito e passivo é o que a empresa vai gastar, certo? Em suma, empréstimo, fornecedores, impostos, tá vendo? Adiantamento, o que tem que pagar e por aí vai. Não circulante, empréstimos, fornecedores, patrimônio, ó, e aqui vem o patrimônio líquido da empresa, ó. Capital social, reservas de lucro, outros resultados que a empresa ofereceu, lucros acumulados, enfim. Então, temos aqui, ó, o patrimônio líquido da empresa está aí, ó, e o total passivo está ali. Beleza? Então aí já te dá uma certa ideia de tudo isso que eu venho falando. Então agora com vocês aí os exercícios, certo? O que é balanço patrimonial? Você vai lá e responde o que é. Mas assim, tenta não simplesmente copiar exatamente o que está ali. Poxa, dá uma lidinha no texto, dá uma resumida, certo? Para que você não entenda de fato. O que adianta? Você vai lá, vou jogar no Google, quero acabar logo esse exercício. Aí você vai lá, joga no Google, e aí você vai lá, copia a pergunta, copia a resposta, entendeu? Não entendi nada. Você tem que ler, tem que interpretar. Não conseguiu? Não tem problema. Joga num videozinho no YouTube. Pode me perguntar também, certo? Procura outras formas para que você possa responder isso aí, para que você possa entender. Porque se você simplesmente faz o Ctrl C, Ctrl V, só que ao invés de ser no computador, ser na cópia, copiando, de certa forma você até aprende, mas tenta entender e depois a seguir passar para o papel, certo? O que são bens, e aí você vai falar o que são bens, e aí você vai falar o que são bem móveis, imóveis, tangíveis e intangíveis, falar a diferença de ativo e passivo. Vamos supor que você não viu a aula e tal, você
você queira jogar no Google a pesquisa, diferença de ativo e passivo. Aí vamos supor que de repente você não encontre o que é as duas ao mesmo tempo. Então você pode, vou te dar uma sugestão. Você coloca você bota a pergunta, o que são ativos? Aí você responde. Tum, 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 tum. O que são passivos? Tum, tum, tum. Ó, você já respondeu a diferença, certo? Então nem sempre você jogando a pergunta inteira, como eu já vi muita gente fazendo, você encontra a resposta, tá? Tá aí então a dica do dia, especialmente para você. Deixa eu ver. Monte um balanço patrimonial com os dados fornecidos pelo seu professor, tá? Então, neste caso aí, você pode fazer do 1 até o 4, tá bom? O 5 você não precisa fazer não, tá bom? Faz só do 1 até o 4. O 5 não precisa fazer, tá bom? Então é isso aí. Então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até a próxima aula, tá bom? Muito obrigado e tchau, tchau.